Tá no ar mais uma edição do Ao Vivo Pod, o podcast do Política ao Vivo. A gente hoje está recebendo uma convidada super especial, mas antes de eu apresentar, vou pedir que você curta o canal aí, siga a gente, siga as nossas redes sociais. Maior site de política da Bahia. Eu sou Breno Cunha, tô sem meu parceiro Breno Menezes de novo aqui, mas na próxima ele tá de volta. Vamos lá, vou ler minha biografia aqui da nossa convidada, antes de apresentar ela. Eu vou deixar alguns pontos para depois, senão vocês vão saber logo quem é. Nossa convidada teve participação intensa nas lutas populares por anistia na campanha da Direta Já. Foi eleita a primeira mulher presidente do Diretório Central dos Estudantes. Iniciou sua vida pública como vereadora em 1982. E agora vocês vão saber de quem eu estou falando. Primeira e única prefeita de Salvador e primeira e única senadora da República no estado da Bahia, a deputada federal Lídice da Mata. Deputada, muito obrigado pela participação no Ao Vivo Pod, viu? Eu que agradeço o convite, estar aqui com vocês e poder conversar um pouco sobre a política baiana e brasileira. Pois é. Eu já vou perguntar sobre seu trabalho na Câmara dos Deputados, porque a senhora foi deputada na década de 80, no final ali de 80, né? E É, retornou à Câmara agora, em em 2019. 86 a 90, né, e retornei E, em 2006. e agora, Aí, 2006, em 2010, eu fui para o Senado. Em isso, 2018, eu voltei para a pra Câmara. Câmara, então são 2 mandatos agora pós-Senado. Vou fazer uma pergunta assim meio... Qual é a diferença das câmaras nesses períodos? Hoje está assim totalmente diferente, eu imagino. Ave Maria, diferença imensa, abissal. Né? O meu primeiro mandato foi um mandato constituinte. Foi um momento em que o povo brasileiro saiu de uma ditadura militar, reivindicando uma nova ordem no país, social, econômica e jurídica, e escolheu o caminho da Constituinte, que foi mantido pelo presidente Sarney, convocando a Constituinte, já que Tancredo havia morrido. Uhum. Não é? Então, foi um momento de reorganização da nação, com ampla participação popular. Nunca houve uma participação popular tão intensa, não é? E essa participação popular advinha já da luta contra a ditadura, das conquistas democráticas, da luta pela direta, né? E, e nós fomos capazes de criar um movimento intenso de todos os setores da sociedade brasileira. Uhum. Era uma Câmara dirigida pelo grande deputado Ulisses Guimarães, o grande timoneiro da luta política em defesa da democracia no Brasil, da retomada democrática do povo brasileiro, e, é, e muito respeitado no país. Né? Naquele momento constituinte, a Constituinte conseguiu botar 1 minuto constituinte na televisão, em que ela dizia, naquele minuto, o que tinha sido discutido, tinha sido feito Uhum. eh, pelo Constituinte. Isso tudo com uma participação grande de Ulisses, foi o secretário-geral da Constituinte, o ex-deputado Marcelo Cordeiro, que articulava a organização desse programa. Então, digamos que o Congresso Nacional estava em alta com o povo brasileiro, Aham. né? Era respeitado e carregava a esperança do povo brasileiro. Né? Com a nova Constituição, isso ficou consagrado. Né? E o Congresso de hoje é um Congresso que é o inverso. Né? É um Congresso que não mantém um ambiente de respeito entre as forças políticas que se opõem umas à outra. Você não discute mais teses políticas, mais ideias políticas, você tem um nível de ataque pessoal, de provocação pessoal intensa durante o dia, numa comissão,
na plenária da Câmara. Alguns acham isso bonito, acham que é assim que ele expõe Aham. o seu pensamento, a sua postura ideológica. É um valor invertido, ao contrário do que era considerado valor democrático naquele período. Ulisses jamais permitiu a um constituinte. Nós tivemos briga? Tivemos. Muitas vezes, cenas de confronto físico. Né? Naquele Aham. período surgiu o Centrão, que se organizou como centro político no país, defendendo teses também e sendo agressivo na defesa de suas ideias, no confronto das ideias, mas está bem distante do que é hoje o pensamento de direita, de extrema-direita, expresso na Constituição. Porque ele não parte da base do pensamento, mas sim da agressão pessoal. Ulisses não aceitava jamais um constituinte xingar um outro constituinte ou xingar uma autoridade do país. Hoje, ele solicitava a retirada dos anais da taquigrafia daqueles xingamentos. Hoje, não. Hoje, o deputado tem orgulho de xingar. Então, ele não quer que tire o xingamento. Né? E nem os presidentes se sentem à vontade para tirar o xingamento. Alguns até defendem que isso é liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão, porque está claro no regimento da casa que, apesar do deputado e a deputada terem, e os senadores e senadoras deverem ser preservados nas suas palavras e gestos na tribuna da Câmara, o regimento lhe limita, porque o regimento diz que, apesar disto, ele não pode xingar uma autoridade constituída. E foi Então, Bolsonaro que trouxe essas figuras, foi? eu A acho que senhora foi acha? esse movimento de extrema-direita, tendo como líder Bolsonaro no processo eleitoral, e depois como líder também no governo, porque no governo, apesar de ser presidente, ele estimulava esse tipo de atitude, né? E isso virou um caos dentro da Câmara, que eles desejam o caos, porque o método deles trabalharem é esse, é tensionar Uhum. e agredir para intimidar e desarrumar, criar o caos naquele ambiente, para eles aparecerem como os reorganizadores de uma nova ordem. Entendi. Uma ordem que desordena tudo que está estabelecido então. Então é como se eles fossem revolucionários que, na verdade, não são. Eles são o oposto daquilo que é uma revolução democrática. E essa desaprovação de Lula, inclusive aqui na Bahia, algumas pesquisas. A senhora acha que esse Congresso é um dos responsáveis? E qual é a sua opinião para que a senhora pegou Lula 2 em Brasília? Qual é a sua opinião e pegou Dilma também no Senado e tal? Qual é a sua opinião sobre como Lula deve agir? Olha, eu primeiro acho que essa certa desaprovação do presidente, na verdade, esse incômodo, Uhum. né, existente no ambiente do presidente da República, ele tem duas faces. Uma que é a face popular, Uhum. que muitas vezes confundido com notícias falsas, como, por exemplo, no período do Pix, que foi uma notícia criada, que não era notícia, foi uma mentira criada para desestabilizar o Pix, que é uma medida extremamente aprovada, que não é nem do governo de Lula e nem do governo Bolsonaro. Ele foi criado pelo Banco Central ainda no governo de Temer, no final do governo de Temer, Aham. mas que foi uma, uma, um programa que pegou da Uhum. Fazenda, do Banco Central, que pegou, porque facilitou Sim. as relações econômicas de pagamento, de recebimento no Brasil, de compra e venda. Então ele pegou, ficou confortável o uso
da tecnologia, foi comprovado que ela melhorava as relações de venda com a população, Uhum. seja relações maiores, de maior volume de recurso entre empresas maiores, quanto a nossa relação com o feirante, Aham. com até o guardador de carro. Então, quando surge uma medida que era para beneficiar aqueles que usam o Pix, eles perceberam que isso ia ser positivo e inverteram, disse: "Não, o que está aí, ele está taxando, a partir da agora você vai ser", sempre foi fiscalizado, porque não há a possibilidade de existirem relações comerciais bancárias que não sejam fiscalizadas pelo Banco Fiscalização. Central. Aham. Então qualquer cidadão, se eu quero, ter, eh eh se você recebe um dinheiro acima de R$ 5.000 na sua conta, o Banco Central imediatamente começa a seguir quem deu, quem não deu, Uhum. né. Se isso se repete muitas vezes, ele vai uma hora ali questionar: "Bem, o que é que está havendo? Por que é que você Aham. está recebendo esse dinheiro? Recebeu 5 esse mês, 10 no outro, 20 no outro, de onde vem? Qual é a origem?", Uhum. né. Porque até 5.000, abaixo de 5.000, você não precisa indicar a origem. Você não precisa dizer que foi um empréstimo de fulano, que foi alguém que devia a você há mais tempo e não pagou, nada precisava prestar. Da mesma forma o Pix, que até 2.000 e poucos reais não precisava de nenhum acompanhamento Aham. do Banco Central. A partir daí, o Banco Central acompanha. O cidadão é que não sabe, mas é acompanhado. Isso é de todo o país, de todo o governo, há regras, Aham. né, para justamente combater o crime organizado, né. Seguir o dinheiro é um requisito fundamental para o combate ao crime. E aí a senhora acha que eles usaram disso E da eles fake news? usaram disso com uma fake news articulada, com alguns influenciadores digitais, políticos ou não, do lado deles, que fizeram como a gente já tinha identificado no período da CPMI, da fake Sim. news, né. A notícia surge já encadeada. A senhora foi relatora, né, da CPI. Fui. Já encadeada por outros influenciadores que já estão programados para aquilo, além do uso dos robôs, que vão acompanhando todo aquele processo. E foi o que aconteceu. E aqui no Brasil, inclusive naquele período, que havia um inicial confronto com a presença de Trump, né, na presidência da república, o Musk, que eu chamo o homem mosca, né, eh à frente desse processo, eu acho que houve mais ainda o impulsionamento dessa ação, que foi um dos deputados deles que fez, tendo uma repercussão imensa, porque o Pix é extremamente popular em Foi nosso país, Nicholas. né. Eh, então isso, eh, deu um impacto. Muita gente soube que é mentira, outras ficaram na desconfiança, e essa desconfiança deixa o cidadão em tensionamento. E por aí vai, são todos os dias que eles dizem coisas absurdas. O INSS agora. O INSS agora, o INSS, aliás, a vida inteira nós vivemos aí com denúncias de corrupção no INSS. Eu me lembro que há muitos anos atrás, não me lembro se 10, 15 anos, teve uma quadrilha presa, era uma mulher que estava à frente, que fazia negociações no INSS, eu não me lembro mais qual a razão, mas sempre há algum tipo de denúncia em relação ao INSS. E está comprovado pelas investigações que essa denúncia de descontos, que não eram autorizados pelos beneficiários, se iniciou em 2019. Tinha gente, do governo de Bolsonaro que foi identificado, que permaneceu no governo de Lula, inclusive. Chegou a ter posto importante no governo de Bolsonaro e depois permaneceu em postos mais baixos no governo de Lula. É gente que se profissionaliza em ficar no Estado
de governo em governo Uhum. para desenvolver essa ação nefasta, né? Desonesta. E essas pessoas, quando começou a ter um nível de denúncia mais intensa, o governo passou para a Procuradoria-Geral da União, que é um órgão criado pelo presidente Lula no seu primeiro governo, que tem a função justamente de fiscalizar o próprio governo e de investigar os possíveis crimes no governo. Nunca foi acionado no governo de Bolsonaro. No governo de Lula, foi acionado a Procuradoria-Geral da União, que então investigou, compreendeu que havia realmente um crime sendo reiteradamente praticado e denunciou à Polícia Federal. A Polícia Federal, então, começou a desvendar o crime. Essa quadrilha chegou, inclusive, a prender pessoas. Portanto, o governo investigou, o governo continua tendo ação de investigação, o governo agora já lançou um chamamento aos aposentados para que eles, primeiro para os que não receberam, explicando que eles não tiveram nenhum desconto. Agora que os que tiveram desconto devem procurar o governo, encaminhando claramente a entidade que eles tiveram, foram surrupiados, digamos assim, foram descontados sem autorização, e vai iniciar uma ação jurídica para que essas entidades devolvam o dinheiro, possam ressarcir aqueles que foram é, Prejudicados, né? prejudicados, e, a partir daí, iniciar ações jurídicas contra essas instituições. Uhum. Ora, isso leva um tempo para se organizar, porque não é a primeira denúncia que pode fazer com que você estabeleça que há o crime. Podia ter sido Uhum, um erro verdade. aqui, um erro ali, num desconto. A máquina do INSS é uma máquina gigantesca, por isso há uma dificuldade de você vir a encontrar realmente o início desse rolo, Uhum. não é? Então você tem uma denúncia na Bahia, em milhões de aposentados, outra denúncia no Ceará, outra denúncia aqui e ali, aí você começa a ver, bom, está acontecendo isso nesse estado, naquele estado, mas é um só. Daqui a pouco deixou de ser um só, são 10, são 15, são 1000, né, 2000, então passa, assim, identificar que realmente pode estar ocorrendo algo mais organizado. Então, isto foi também utilizado por pessoas de má fé, que têm como prática o uso de meias verdades, porque um dos segredos, ou melhor, um dos instrumentos da fake news é pegar uma parte da verdade e desvirtuar. É verdade. Ele muitas vezes não cria a mentira toda. Uhum. Ele pega aqui, eu vi um cachorro que passou latindo, eh, e ele não sabe latindo contra quem. Aí ele vai dizer: "Eu vi um cachorro latindo contra um bandido e que a polícia estava atrás", e aí ele cria um enredo que parece verdadeiro para o cidadão comum que não acompanhou a Aham. notícia, não é. Agora a oposição aqui na Bahia está apostando nessa queda de Lula. Não, a oposição da Bahia está apostando, a oposição do Brasil também, porque a oposição, a tarefa da oposição é apostar naquilo que pode, digamos assim, facilitar o desgaste do governo, A senhora acha né. que tem tempo ainda para essa. Eu acho que tem tempo para recuperar, sim. Primeiro porque o governo está fazendo muito. O que o governo fez na economia brasileira nesses 2 anos e meio é talvez, um fenômeno, né. Em 2 anos e meio, num país que estava destruído, que tinha sido destruída a política da educação, a política da saúde pública, basta ver a vacinação sendo negada pelos próprios governantes, quando nós vivíamos uma pandemia que matou mais de 700.000 pessoas. Nós fomos um dos países do mundo onde mais morreu pessoas, Uhum. e numa população, menor do que outros países
que tiveram um número de mortes menor do que o nosso. Uhum. Né? Então, o Brasil teve um desempenho absurdo de negativo naquele período, mas não só nessa questão, embora essa questão seja a mais grave, porque diz respeito diretamente à defesa da vida do cidadão. Uhum. Mas, na educação, destruição total. Todo ano mudava ministro, às vezes mudou mais de uma vez no ano. Por quê? Porque só tinha ministro para destruir a própria educação, para negar a própria educação. Na saúde, idem. Né? Duas políticas fundamentais para a população brasileira. E Lula teve que reconstruir. Muita gente diz o seguinte: é caro você construir uma casa, mas você destruir a casa para depois construir é mais caro ainda. Uhum. Então é isso que nós estamos vivendo no Brasil. E nem sempre as pessoas são informadas devidamente e sentem. Depois nós tivemos no ano passado um certo pico da inflação, mas que já está sob controle, né? Porque ao mesmo tempo nós estamos tendo o maior índice de crescimento, de diminuição do desemprego no Brasil de todos os tempos em que foi medido o desemprego nesse país, em 2 anos e meio. E aí tem gente até, tem economista, esse é uma corrente de economistas no país, que acha que há uma preocupação muito grande, porque o Brasil está crescendo o emprego e está se desenvolvendo, porque eles acham que crescer o emprego significa que a mão de obra vai rarear, esse é o raciocínio da elite nacional, o número de trabalhadores diminui e os trabalhadores querem mais salários, Uhum. maiores salários. E eles querem manter os salários baixos, e para manter os salários baixos e sua lucratividade alta, é bom manter desemprego alto, porque você fica com uma fila de trabalhadores desesperados para se empregar e que aceitam qualquer salário. Isso também é básico do pensamento econômico. Então, nós queremos o inverso. Nós queremos uma outra linha de pensamento econômico que acredita que é preciso criar mais renda mais alta, o povo ter mais possibilidade de consumo, preparar o país e as empresas brasileiras para crescer a sua produção, para que o povo possa ter mais geladeira, mais liquidificador, mais máquina de lavar, mais comida e comida melhor, que ele possa comprar com um preço mais correto, que possa garantir a lucratividade do produtor, e para isso ele tem que ter uma renda mais alta. Uhum. Então, são dois modelos em xeque, em debate. E a elite desse país, infelizmente, o nosso país, nos últimos anos, tem crescido na exportação da produção agrícola crua. Não é a gente processando e pegando a nossa agricultura, fabricando para exportar. É diretamente, né? Como a gente fazia antes com o cacau, e ainda faz muito. Pega, exporta o fruto, aí o fruto vai para a França, vai para a Suíça, vai para países que nunca viram um pé de cacau, e eles fazem o chocolate e revendem para o Brasil num preço bem mais alto, empregando a mão de obra deles lá e desempregando a nossa mão de obra aqui. Quem é que ganha? Ganha o exportador, que são poucos os exportadores. Aham. E nós continuamos com o nível de desemprego alto. Esse modelo nós queremos inverter. Estamos conseguindo inverter, e o Brasil hoje cresceu a média da receita da renda da população no Brasil, em 2 anos e meio do governo de Lula. Cresceu. Todos os números que dizem respeito, que medem a economia brasileira, estão em crescimento. Cresceu a indústria, a produção industrial do país, cresceu o emprego, cresceu a renda do brasileiro. Então,
E voltamos a ter políticas públicas importantes, como Bolsa Família, mais alto, como o Minha Casa Minha Vida, né? E diversos programas sociais. Só que o que acontece? O que o povo conquista uma vez, está conquistado para ele. Uhum. É? Então, Bolsa Família, para ele já está aqui, vai ter Bolsa Família sempre, Aham. né? Já está na Constituição até. Então, se cresceu ou se desceu, pouco importa. O que importa é que tem Bolsa Família. Ele já dá aquilo como conquistado, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. E isso é natural. Uhum. O povo brasileiro, esse país é um país profundamente desigual. Profundamente desigual. Vocês imaginem o imposto de renda. O nosso trabalhador que ganha um salário mínimo, ele pensa que não paga imposto. Realmente, ele é isento de pagar o imposto de renda. Mas ele paga imposto em todos os produtos que ele compra no supermercado. E paga o imposto sobre esses produtos igual ao rico. Portanto, ele continua pagando um imposto alto que se coloca sobre uma renda muito baixa. Então, no Brasil, o pequeno paga muito imposto de renda e outros impostos. E o médio paga imposto de renda. Quem menos paga imposto de renda e paga menos é o mais rico. E isso nós precisamos mudar. Uhum. Fizemos uma reforma tributária que estava há mais de 30 anos na Câmara, mas Lula deu apoio para que sua bancada levasse adiante, e isso fez. Não estamos sentindo ainda os efeitos dessa reforma, mas você vai começar a ter esses efeitos no próximo ano, quando começar a ser implantado. Por quê? Os municípios no Brasil, eles recebiam o imposto sobre os serviços na, na, onde é produzido o produto e não onde ele é consumido. Então, você consome um produto aqui na Bahia que O vem imposto está em até. São Paulo. E o imposto está em São Paulo. Uhum. Né? E, inclusive, o produto que você compra fora do Brasil paga o imposto em São Paulo e não na Bahia, onde eu consumi, onde o outro consumiu, no Nordeste, no Norte, por aí afora. É isso que nós estamos modificando. Mas a força dos que estão recebendo é tão grande que, para mudar isso, a gente mudou, mas estabelecendo um tempo de transição imenso, lento, que Aham. é para poder eles continuarem ganhando. Isso é, eles, quando eu me refiro àqueles que ganham, que geralmente é o Sul-Sudeste. Não é uma briga, nem um ódio nem contra o Sul-Sudeste, mas é porque nós temos um modelo de reconcentração de renda em quem tem, inclusive nos territórios que tem. O Sul sempre foi industrializado, né? Foi a matriz da industrialização brasileira. Quando nós trouxemos para nós conquistamos trazer a industrialização para o Nordeste nos últimos tempos, é com um esforço enorme e é sempre com o voto contrário deles. Agora, uma prova foi agora na reforma tributária, quando nós lutamos para manter os benefícios daquelas empresas automotivas que conseguimos atrair para o Norte, para o Nordeste, para o Centro-Oeste, e que o Sudeste todo votou contra. E quase. Então, eles têm uma visão que não é uma visão de Brasil, Uhum. é uma visão de meu pedaço, meu pirão primeiro, né? Como diz o povo. Né? Meu pirão primeiro, depois eu reparto. Né? Agora, ó, deixa eu vou. Vamos voltar aqui à Deixa eu voltar a Bahia. falar de Bahia, mas tem um assunto que eu vou falar logo, porque eu preciso falar desse assunto com a senhora. Vixe, Maria. Que é a eleição de 92. Ave Maria, Eu o amo que você quer em história, eu amo 92? história. E eu queria que a gente falasse sobre sua eleição de prefeita. Salvador é a única prefeita Sim, até hoje, não tem outra. sim. Eu não sei se vai ter. Vai.
Eu A tenho senhora competiu esperança. com. Eu tava vendo a lista de candidatos. É uma lista assim que hoje não existe mais. Hoje são 2 pessoas só, 3 no É, máximo. A senhora competiu com Mário Kertz, Manuel Castro, ambos tinham sido prefeitos, Pedro e Irujo, qualificados. Marcos Medrado, Maria del Carmen. Como foi que surgiu essa ideia de ser Quanta candidata? gente boa. E como foi que surgiu essa coragem de ser candidata e a ideia de ser candidata e levar até a frente essa candidatura? Como você gosta de história, tem que retroagir à eleição de 1990, pós-constituinte, onde nós elegemos Valdir, em 86, Aham, e no meio do mandato de Valdir, né, quando se conquista o direito de votar para presidente, Valdir, então, pede licença, quer dizer, renunciou, né? renunciou ao governo da Bahia e, portanto, o governo fica para o vice e ele vai ser candidato a presidente, como tese dele, dentro do MDB, para ser escolhido como candidato a presidente da República. E isso não dá certo, ele não consegue ser candidato a presidente, o candidato é Ulisses, e ele vai para ser vice-presidente, e nós ficamos na Bahia com um candidato que, apesar de ter sido um aliado importante para a vitória de Valdir, muitos acham que não foi decisivo, mas foi importante, todo aliado é importante naquele dado momento, mas que não era uma pessoa que tinha as mesmas ideias de Valdir. Então, isso já faz com que Quem uma foi o boa. candidato? Foi Nilo, Nilo Coelho. foi o governador Nilo Coelho. Sim. Quando isso acontece, uma parte daqueles que votaram em Valdir já Aham, se desiludem, já ficam desesperançados. aham. Enfim, nós vivemos aquele momento que foi um momento muito difícil para a esquerda, Sim. que havia ganhado uma eleição com mais de 1 milhão de votos de frente do carlismo e da direita. E aí em 90 a CM Aí, em retoma. 90, veja bem, em 90, ele vem fraco, mas Valdir não tinha um candidato seu sucessor forte, Uhum. estava, de alguma maneira, desgastado pelo movimento que fez e não deu Aham. certo, porque foi vice e o MDB perdeu a eleição, Uhum. e perdeu para a direita, para Collor. E nessa circunstância, a esquerda estava toda dividida. E o PT tinha uma candidatura, a de Zé Sérgio, era muito fechado o PT naquele momento. O PDT, que era o partido de Valdir naquele momento, escolhe uma candidatura de Pedral e decide que, como eles eram fortes, que eles não iam fazer coligação proporcional com nenhum outro partido. Ou seja, todo aquele esforço eleitoral, aquele patrimônio eleitoral construído por todos para Valdir, ficaria só para o PDT, só para criar uma bancada do PDT. Enquanto que era necessário, para aquele momento em que nós estávamos embaixo, a unidade de todos para criar forças para competir e eleger mais deputados. Então, nós não tivemos condição de apoiar aquela chapa. Uhum. Saímos correndo atrás do PT para ver se dava. O PT e o MDB, com o doutor Roberto Santos, né? E estava de um lado Roberto Santos, do outro Antônio Carlos. Então, iria para um retorno a outro momento da Bahia, com dois candidatos que já eram candidatos que já tinham sido governadores. Uhum. E governadores ainda, e eu quero ressaltar a minha admiração e a minha compreensão da figura importantíssima do governador Roberto Santos para a Bahia, que foi um dos maiores governadores que essa terra já teve, com as grandes obras da Bahia na saúde, na infraestrutura hídrica, como é o caso lá do Paraguaçu,
da Pedra de Cavalo e tantas outras ações políticas do governo do Estado, mas, objetivamente, doutor Roberto Santos era um candidato de centro para disputar com Antônio Carlos, um Antônio Carlos enfraquecido. Nós, então, tentávamos, já que tínhamos alcançado o poder de eleger Valdir como um candidato de esquerda, mais à esquerda, de centro-esquerda para alguns, mas efetivamente no campo da esquerda, gostaríamos de voltar àquele patamar. Também a negociação com o PT não deu certo, né? O PT também tinha tomado a mesma posição de sair sozinho. Só depois, já na beira do período de registro de candidaturas, é que o PT define abrir. Aí nós já estávamos, nós, quando eu me refiro, o PCdoB, o PCB, o PSB, isolados e desesperadamente tentando criar uma alternativa para manter as candidaturas de Haroldo Lima, Fernando Santana, Domingos Leonelli, Abigail Feitosa e outros companheiros que eram candidatos a deputado, e era importante que nós mantivéssemos uma bancada de esquerda na Câmara. E não tínhamos alternativa. Então, numa reunião com todos, Leonelli deu uma ideia assim: por que não fazer algo diferente? Eu não era candidata, eu era do PCdoB e não iria ser candidata, justamente por essa dificuldade. Nós tínhamos 2 na Constituinte, mas não teríamos condição, sem a unidade da esquerda, de reeleger. Não fazemos uma coisa só de mulher. Corre um grande risco. Nós tem que ter muito cuidado, pensar muito, porque isso pode dar também numa coisa ridicularizada, né? E lançou essa ideia, os partidos debateram muito, não tinha nem quem, mas quem, qual é. Eu não era candidata, já tinha sido deputada, fiquei posta como uma possível pessoa para a chapa majoritária, terminamos chegando a Beth Wagner pelo PCB e fomos correr atrás de quem seria pelo PSB, terminamos encontrando Salete Silva, uma militante da cidade de Salvador, arquiteta, integrante de todas as lutas por democracia naquele período, e conformamos essa chapa, que depois fomos a uma empresa de publicidade que consolidou uma proposta de propaganda, de projeto político eleitoral das 3 mulheres. E foi uma campanha linda, belíssima, uma campanha que propunha uma nova ética na política e que um jingle maravilhoso. Eu não posso deixar de saudar o grande companheiro que infelizmente nos abandonou há pouco tempo, Carlos Pita, que eu digo que fez sua obra-prima de jingle político, que era aquele jingle das 3 Marias, 3 mulheres, 3 Marias, 3 amores, 3 magias, são as 3 cores da bandeira da Bahia, né? E essa campanha marcou época. Lídice, Salete e Beth. Até hoje eu vou para o interior e encontro gente que me pergunta por Salete, me pergunta por Beth, e que canta o refrão: Lídice, Salete e Beth, é a Frente Popular. Então, essa campanha fez com que a gente chegasse a quase 10% do voto da Bahia, a 9,5%, se não me engano. Se fizéssemos 10%, levaríamos para o segundo turno a eleição, e talvez Antônio Carlos não tivesse voltado a governar a Bahia. Infelizmente, nós, sem recursos e sem infraestrutura, chegamos chegamos a 9,5%, mas 17% em Salvador. E isso nos deu a possibilidade de pensar que na eleição seguinte nós deveríamos ter uma campanha em Salvador. Começamos com 2, porque depois de 17 começamos com 2. E a chapa foi a senhora e Beth Wagner. E Beth Wagner. Voltamos a repetir a ideia de 2 mulheres, não é? E foi crescendo. E fomos disputando, crescendo, e fomos juntando. O que foi que permitiu que a gente chegasse lá? Foi que a gente foi juntando os partidos de esquerda e de centro que estavam
digamos assim, desconcentrados, né? Espalhados, e fizemos novamente uma unidade que foi capaz de enfrentar um candidato que era um candidato experiente, porque já tinha sido prefeito, Manuel, né? embora não no período com eleição. Manuel Castro foi o prefeito quando eu fui vereadora, um homem correto, como político, e, e mesmo assim ele representava aquilo que o povo não queria mais, Uhum. o carlismo. E nós fomos ganhando, ganhando, crescendo, crescendo, entramos na televisão, crescendo, chegamos ao período de entrar na televisão com 12%. E ele já saiu com 20 por aí. Ele tinha 26, eu tinha 12, uma coisa assim. Pois. E aí, na televisão, com toda a baixaria que eles quiseram impor na televisão, porque naquele tempo ainda era possível fazer muita coisa grosseira, mesmo assim, nós encantamos a cidade do Salvador e ganhamos as eleições. Claro Sidônio que foi no o meio marqueteiro. do caminho também teve o caso de Collor, que impulsionou a campanha da esquerda Uhum. e nós conseguimos ganhar a eleição. Sidônio foi o marqueteiro, não foi? A layout E hoje está esteve com toda a presente, formalidade. a layout deu a estrutura de produção e nós juntamos também profissionais de diversas, que trabalhavam em diversas empresas, que ele compôs uma equipe especial que trabalhou. Então eu O, tive câmaras como Paula Ribeiro, como Jorge Alfredo, que é um cineasta, né? Uhum. E que trabalharam na nossa campanha. O governador ACM chegou a te ligar para parabenizar pelo resultado ou não existe isso? Depois, sim, depois, naquele momento inicial, não, mas eu solicitei uma audiência com ele para tratar da cidade e me apresentar como prefeita de Salvador. Ele aceitou e tivemos uma conversa de cumprimentos, de Ah, sim. gentileza, Mas o mandato foi muito onde nessa difícil, não foi? conversa ele me disse que tinha uma grande inveja de mim. Aí eu disse: "Por quê?" Ele disse: "Porque a senhora tem 26 anos, ou tem 36 anos, desculpa, tem 36 anos. Eu gostaria de ter essa idade novamente". Agora, por que o mandato da senhora não conseguiu decolar sem o governo do estado? Era diferente a realidade, né? Hoje em dia a prefeitura é mais independente. Não, tudo era diferente. Na Explica um pouquinho prefeitura isso. não tinha, naquele tempo não tinha Fundeb, naquele tempo a receita da prefeitura era muito pequena e o poder do governo do estado extremamente maior e um governador absolutamente autoritário. Eu cheguei em um determinado momento, a minha inexperiência e juventude me fazia me perguntar: mas por que é que ele está tão contra a gente? Se nós nunca fizemos nada contra ele, além da nossa divergência ideológica. E depois eu compreendi. Né? Nós ganhamos pouquíssimas prefeituras naquela época, enquanto oposição, acho que eram 25, 30. Ele foi pegando um por um, né? Pegava o Tribunal de Conta dos municípios, fazia com que um relator pudesse rejeitar a conta do prefeito para chantageá-lo Ela e apagou a televisão, mas tá para gravando. chantageá-lo e levá-lo a, a aderir ao seu governo. Aham. Assim ele fez com E todos. com a senhora não. Ficamos eu, Itabuna e um ou outro que ficou. Itabuna, Geraldo também sofreu muito. Teve a luz, a energia da prefeitura cortada. O poder do Estado não era apenas no governo, assim, não tinha ainda as privatizações das principais empresas, a empresa de energia, a Embasa. Ele usava tudo isso contra nós. Ele usou a bancada dele para acabar, imaginem, a taxa de iluminação pública, para diminuir a capacidade da gente de administrar a energia elétrica da cidade. Sem taxa sem um cadastro da taxa de iluminação pública, a gente não tinha como pagar essa energia, virou um caos essa relação.
e o conselho da Coelba em cima de nós, fazendo o jogo político do governador, ameaçando. Só que ameaçar, muito respeito por Itabuna, mas ameaçar Itabuna lá e fazer o que fizeram com o Geraldo, ele não poderia fazer em Salvador, porque a opinião pública era mais forte, era Aham. mais contundente. E eles tentaram fazer, mas nós não E o deixamos, nós governo fomos em federal? cima. A senhora não conseguia O apoio? Porque governo federal, eu consegui o apoio presidente era do seu do ministro. partido, Não, não, não. o PSDB. Não, não. Foi, como é o nome dele? Itamar Franco, quem me deu o primeiro apoio. Até aí, tudo bem. Depois que Itamar sai, que entra Fernando Henrique já entra com o apoio de Antônio Carlos Magalhães. Aí foi Entendi. um processo no meio do caminho. E aí vai construindo. Antônio Carlos se apodera também do poder federal que estava aqui, dos cargos federais, tudo isso era usado. A Embasa, a Telebahia, que à época era uma empresa estatal, que era dona da telefonia, eles furavam ruas que nós havíamos acabado de asfaltar, tudo de mentira. Tudo de mentira. A prefeitura acabava de passar asfalto no centro da cidade e eles iam lá e furavam. Criaram um buraco na frente do, do Instituto, não, do Clube de Engenharia, que era uma briga nossa para que eles fechassem. Eles diziam que não podia fechar, que existia um, um problema sério na rede da Embasa ali, ao mesmo tempo, o Clube de Engenharia era um símbolo da oposição contra a ditadura na nossa cidade, porque eles eram engenheiros democratas que discutiam a cidade de Salvador, que se colocavam como aliados dentro de uma perspectiva de transformação da cidade. Então foi uma luta muito braba que foi perdendo cada dia mais a condição de diálogo e terminou com uma perseguição à televisão, que servia a isso, o maior sistema de comunicação do Estado, posto à disposição desse grupo. Eu acho que alguém só foi tão perseguido do ponto de vista de comunicação como eu, foi Brizola. Fora disso, não conheço outro exemplo, né, de ter o sistema de comunicação todo voltado para destruir a administração. E depois que a senhora saiu da prefeitura, a senhora chegou a reencontrá-lo? Chegou a Não, conversar com ele alguma coisa? não, Nunca não existiu tínhamos nenhum. conversa nenhuma nessa direção. Quando eu saí da prefeitura, em todas as minhas campanhas foram feitas articulações para impedir que eu fosse eleita. Toda vez que vinha uma campanha, eles tiravam um processo que eles tinham colocado lá 20 contra os processos de minha administração no Tribunal de Contas da União, aí tiravam um da gaveta, botavam um relator, o relator fazia um primeiro relatório me condenando, aí saía página inteira do Correio da Bahia, dando destaque a isso, e aí porradaria em cima de mim, e eu ganhei todas, porque o povo entendeu o que acontecia. Esse mesmo povo que até hoje me encontra nos bairros populares, nos sindicatos, em qualquer lugar, e me diz: a senhora sofreu muito a perseguição daquele homem. Todo mundo, voz comum. Tem gente até que me encontra de novas gerações que diz: meu pai me contou o que fizeram com a senhora, minha avó me contou o que fizeram com a senhora. Então há um sentimento claro da população sobre aquilo que aconteceu, claro, de quem viveu e de Aham. quem viveu com consciência aqueles momentos. A senhora enxerga alguma semelhança entre a ACM Neto e o senador ACM? Semelhança, não, eu acho que são coisas diferentes. Antônio Carlos era um homem no poder, com arrogância, com, eh, com o exercício do poder numa ditadura militar, que ele vem da ditadura, mesmo depois que ele ganha uma eleição, ele permanece com o estilo da ditadura militar.
era um homem marcado pela perseguição. Neto já é um herdeiro. Ele pode ter herdado algumas situações que o coloca até sem condições para ter o mesmo estilo. Mesmo que alguns digam, ele é arrogante, mas ele nem viveu esse tempo de forma a ter essa mesma postura. Deve parecer mais alguma coisa, também não tenho uma vivência pessoal com ele. Embora eu conheça, o cumprimente, convivi com ele na Câmara dos Deputados, né? Mas são duas pessoas diferentes, embora no mesmo caminho. Eu acho que Neto perdeu a eleição para Jerônimo por arrogância, por ter subido no salto alto, por ter sentado na cadeira antes da hora, assim como Fernando Henrique, que veio de uma outra formação, perdeu a eleição de prefeito em São Paulo porque literalmente sentou na cadeira antes da hora. O povo não gostou, compreendeu o que aquele gesto significava. Então, a arrogância na política é algo muito perigoso, muito perigoso. Neto é um candidato forte para 26? Olha, para 26, eu acho diferente. Tem muita gente que diz, Neto um dia será governador da Bahia. Eu acho que por agora ele não será. Eu acho que por agora ele não será. Por quê? Ouvi recentemente uma avaliação de um ex-prefeito também da cidade que diz que agora dá para a gente ganhar. Eu não acho que dá. Eu estou vendo dizerem que porque Neto está na frente de Jerônimo. Alguns deles me dizem isso. Estava antes. E antes muito pior. Aí me dizem, mas antes Lula estava tão forte que levou Jerônimo. Não foi só Lula que levou. Lula levou, foi importante, mas foi mais do que Lula. Foi o grupo político. Foi a unidade desse grupo político. Foi um grupo que mudou, queiram ou não queiram, mudou a política da Bahia para melhor, a vida do povo da Bahia para melhor. Antes, no governo Wagner, Rui, foram construídos mais de 20 hospitais no estado da Bahia. Mais de 20. Olha, muita gente fala da dificuldade. Imaginem antes disso. São mais de 20 hospitais, são 26 novas policlínicas, que é exame, que é uma coisa que até hoje tem crise. Porque nem mesmo com as policlínicas, você ainda tem alguns exames difíceis de conseguir. Então, imagine antes como era isso. E foi feita uma revolução na área da saúde no Estado. Há problemas, há em todo o país. Agora, a gente fez uma enquete no Política ao Vivo, no Instagram do Política ao Vivo, uma enquete que bombou milhares e milhares de comentários, e eu queria a opinião da senhora, porque conviveu com os dois. Quem é o maior líder político da Bahia? A senhora acha que Jacques Wagner ultrapassou a CM, com todos os efeitos que a senhora deve atribuir à CM, mas ele foi um líder de um grupo, um líder grande, de um grupo grande. A senhora acha que hoje Wagner ultrapassou a CM? Eu não sei o resultado da pesquisa. Mas acho porque tem paixão, né? Mas eu queria saber uma análise. A minha análise, ele ultrapassou a CM. Até porque eu não acho que a CM foi o melhor governador da Bahia. Eu acho, por exemplo, que Roberto Santos foi melhor governador do que ele, no período da ditadura. Só que o Roberto Santos não tinha o marketing que ele teve. Ele não tinha o sistema de comunicação que ele teve. Roberto Santos foi um governador que fez na saúde o Hospital Roberto Santos. Na ciência e tecnologia avançou e fez inclusive o Museu de Ciência e Tecnologia. E teve uma política de ciência e tecnologia. Na educação avançou. Na área de infraestrutura fez uma obra essencial para o Estado como uma pedra do cavalo. Então, se você for olhar em todas as áreas, o Roberto Santos teve
ações estruturantes. Uhum. João Durval foi bom governador, levou água para o interior, foi um governador que teve uma política para o funcionalismo público que agradou, que melhorou a situação do funcionário público. Portanto, todos os dois aí tiveram méritos. Era considerado, João Durval, o governador do interior e da água, porque ele levou água para muitos municípios. Mas não teve o marketing. Antônio Carlos não fez nada disso, mas Antônio Carlos tinha um marketing. E Antônio Carlos tinha uma outra coisa que nenhum dos dois tiveram. Antônio Carlos tinha influência na capital, porque ele era um político da capital. Então, ele tinha uma opinião pública, em muitos momentos, e talvez, na essência, contra ele. Ele perdeu muitas eleições em Salvador. Ele retorna depois do meu governo, ele tem, com o massacre do nosso governo, ele elege Embaçaí, que se elegeu 2 vezes e depois perderam novamente, né? Que era o poder dele. Quando ele foi governador e Embaçaí prefeito, todo ano era repassado pelo governo do estado quase o valor de um novo orçamento para Salvador, para que ele pudesse garantir a intervenção dele dentro da cidade de Salvador. É muito difícil ter um governador hoje que faça o que ele fez pela prefeitura de Embaçaí. A senhora, para a gente finalizar, a gente está caminhando para o fim já, a senhora nutriu em algum momento da sua vida o sonho de voltar a ser prefeita, meio que para dar uma resposta, de repente, para você mesmo, para sua militância? Sim. Esse sonho já acabou, continua? Não, e acho que o povo também nutriu essa expectativa. Basta ver que quando Wagner se elegeu governador, e eu fui em 2006, eu fui candidata a deputada federal, eu obtive naquela eleição 143 mil votos em Salvador. Eu fiz 189 mil votos para a deputada federal, dos quais 143 mil votos em Salvador, com uma campanha pobre, porque nunca tive dinheiro, uma campanha de disputa absolutamente desigual do ponto de vista da inversão, do investimento econômico na candidatura. Qual a minha avaliação disso? A expectativa do povo. Wagner ganhou, nós ganhamos a eleição, lide-se para prefeita. A votação era para reparar aquilo que Antônio Carlos tinha feito na cidade e comigo, né? Então, isso eu acho que revelou a expectativa do povo. Na eleição seguinte, quando Wagner se elegeu, acho que depois foi Pinheiro, né? Foi o candidato, e eu fui a vice dele, éramos senadores, né? Então, logo as primeiras pesquisas, eu sempre tive mais alto, mais do que todos os outros. Né? E aceitei ser vice de Pinheiro numa situação muito... Eu nunca tinha pensado em ser senadora, mas o PT me ofereceu. Eu achei que valia a pena. Até porque as regras eleitorais já tinham mudado. Eu tinha convicção de que uma candidatura do PT com o governo do Estado seria muito forte, mesmo que individualmente eu fosse o nome mais forte, e que dificilmente eu teria bala na agulha para suportar uma campanha eleitoral naquele momento. César Borges perdeu. César Borges perdeu. Tinha convicção que ia ganhar, né? Tinha convicção que todo mundo... Tudo, eu até tenho um certo... como é que eu digo? Assim... Eu tenho uma certa desconfiança de eleição que começa a ganha. Ganha, eu já fico desconfiada. Porque na minha vida eu sempre ganhei eleição aos poucos. Né? Começa lá embaixo, a gente vai ganhando. Assim foi Wagner, que foi mais ou menos o mesmo trajeto meu. Começou lá embaixo, ninguém acreditava. Foi candidato uma vez, perdeu a eleição, mas perdeu em cima. Né? Ninguém esperava que ele chegasse até onde chegou. Nós não tínhamos
nada de prefeito. Né? A segunda eleição de Wagner, ninguém acreditava, só ele acreditava que ia ganhar no primeiro turno. Você não acreditava, não? Porque ele é bom de número, de conta. Ele fez as contas, mostrou. Ele me disse uma vez, e eu saí de lá convencida que ele me mostrou. Se nós chegamos até aqui, acho que ele chegou até. Não me lembro mais qual foi o percentual que ele teve na primeira eleição, Foi mas 42, mais ou menos isso. 40. Em 2002. em 2002, 2002. 40 e pouco, Foi, né? Que era absolutamente inesperado. Quando Wagner entrou, eles imaginavam que Wagner ia ter 15%, e olha lá. E a força de Lula e a força também da oposição ao carlismo, forte em todo o estado da Bahia. O povo não queria mais saber daquilo. Era uma perseguição total. Perseguição, Antônio Carlos era capaz de perseguir um porteiro que lhe desagradasse por qualquer circunstância. Então, aquilo foi se sedimentando no povo uma posição em contrário. Wagner era o inverso. Wagner representava a libertação da Bahia e foi, de fato. Do atraso, da submissão a um chefe, a um coronel. Né? E tudo isso explodiu quando Wagner foi. Wagner é o oposto, Wagner é o negociador, é a palavra leve, é a ação democrática. Isso conquista. Ele tentou fazer com Wagner o discurso que fez com Valdir, que ele dizia, Valdir é devagar. Com Wagner ele inventou esse negócio, tentou inventar. O sotaque de Wagner é de carioca, fala devagar. Tudo isso se acabou, se derreteu, porque o sentimento da população era de dar uma resposta. E deu. Na eleição seguinte, ganhamos no primeiro turno. Lavou um pouquinho sua alma também, né? Lavou a alma do povo todo. Como diz essa expressão, lavar a alma é muito engraçada. Deputada, se deixar, eu ficava aqui 3, 4, 5 horas falando de política, mas eu vou pedir para a senhora voltar. Vamos marcar, Gabriel, para ela voltar aqui em breve, para a gente falar mais de assunto histórico, mais de Lula, assim, E mais da cidade. Mais da cidade Essa também. cidade que tem um dos maiores IPTUs do Brasil. E está enfrentando um problema agora. A senhora teve como vice Beth Wagner, que é uma pessoa que lutou por essa causa ambiental, luta, né? Porque... E hoje está enfrentando um problema de venda de terrenos, venda de áreas verdes na capital pelo prefeito Bruno Reis. Política ao Vivo, Bruno, vai continuar denunciando você, tenha certeza disso. Toda vez que você botar para vender uma área verde, toda vez que você entrar na justiça para vender uma área verde, a gente vai continuar, pelo menos, você vai até conseguir vender, mas o constrangimento de ter seu rosto estampado ali vai continuar, tenha certeza disso. E não só isso, de alguém que é prefeito da cidade dizer que um pedaço de terra não vale nada, não serve para nada. Todo pedaço dessa cidade serve para alguma coisa. Ainda que seja para plantar uma horta, serve para alguma coisa, ainda que seja para se estabelecer ali um abrigo para uma pessoa que fosse. Quer dizer, foi uma das frases mais infelizes que o prefeito disse em sua trajetória política. Isso aqui não serve para nada. Todo e qualquer pedaço dessa cidade serve para tudo de útil que a gente puder pensar para ela. A cidade de Salvador, com esse grupo político que tanto se diz capacitado em gestão, perdeu a condição de ser o maior PIB do Nordeste, das capitais do Nordeste, que hoje é de Fortaleza. Né? Perdeu em população, isso tem alguma relação, a população sai para buscar novas oportunidades. Nós estamos hoje com uma oportunidade enorme, porque o governo de Lula fez crescer o emprego no Brasil e Salvador não acompanhou. O IPTU de Salvador é um dos maiores do Brasil para uma gestão que se diz liberal, que é contra aumento de impostos e aumenta o imposto de Salvador. O ITV também é um dos maiores, como consequência de uma política fiscal de concentração, de criação de receita nova para
para a cidade em cima da classe média, né? E alcançou agora no índice da Firjan, 10 anos depois, permanece no mesmo lugar, sem crescer o seu índice de desenvolvimento municipal, que mede saúde, mede educação, mede inclusão social, emprego, principalmente. E é o terceiro maior déficit fiscal do país, dos municípios, das capitais. Então, você veja, são índices econômicos que são o inverso do que eles pregam. Eles pregam tudo isso contra o governo de Lula. Não, O equilíbrio déficit, o que é fiscal, equilíbrio fiscal? O que é equilíbrio fiscal? 2 bi de Eu tô déficit É, em 2024. em 2024. Então, que projeto é esse para a cidade de Salvador? Aí você vê aqui a Orla. Eu estou à espera, eu não estou criticando antes de ver o total, né? Mas, volto a dizer, acabaram-se os coqueiros da Orla, não tem replantio, não tem programa de replantio, o que se replanta, o que tem é uma nova urbanização da Orla. Muito bem, quero aplaudir a ideia de fazer, porque estava acabada há anos. E o governo tem 8 de ACM, mais 4 de Bruno, são 12 anos. 12 anos, e mais 2 agora. Agora é que fizeram um novo projeto para a Orla de Salvador. Parabéns. Agora, que projeto é esse? Partindo da Barra para cá, é um projeto de cimentação. De cimentação. Aqui nesse pedaço da Orla de Piatã para cá, o que eu primeiro discuto, acho que botou coisas importantes, espaços para a população se divertir. Tenho dúvida de algumas coisas. Uma passarela para atravessar a rua, na minha compreensão, não tão bonita e cara. E cara. Não sei quem ganha com isso. Segundo, quem vai garantir as características da Orla de Salvador? Quando a pessoa, um turista, vinha para Salvador, vinha para ir na praia de Itapuã, de Piatã, né? Na boca do rio, que tinham barraquinhas interessantes. Ah, foi a Marinha quem tirou. Não, a Marinha tirou de uma determinada forma, mas permaneceu sob regulamentação. Como é que vai ser agora? Que o que se vê agora são as casas, as tendas, não, uma construção de tijolo e de concreto, de tijolo e cimento na orla, bonitinha, eu diria bonitinha e ordinária, porque eu quero saber o que é que isso significa. Isso não tem nada a ver com a orla de Salvador tradicional. Nós somos uma cidade de pescadores. As barracas de praia surgiu deste fazer de pescadores que saíam, traziam peixe e você fritava o peixe, botava uma barraquinha ali para vender o peixe frito e ali foi evoluindo para outras sofisticações gastronômicas. Chegou num ponto que estava demais, que tinha já uma substituição dos restaurantes sem pagar imposto. Tudo isso eu acho interessante, que precisa ser norteado, regulado pela prefeitura. Agora, até há pouco, nós tínhamos essas barracas todas e pessoas ganhando com elas, graças a Deus, trabalhando, tendo renda. E agora? Nós temos uma licitação de um empresário que não é nem da cidade, do Rio, que vai explorar toda a orla, só ele ganha. Por 30 anos. Imagine, por 30 anos, gente. Isso é escandaloso. É escandaloso. Não tem nenhuma identidade mais com a orla de Salvador. Aliás, as pessoas chegam hoje, aqui, os turistas, quase nem vão à orla de Salvador. Pegam um carro e vão Litoral Norte. para o litoral norte. Nós destruímos o natural de Salvador. As pessoas vêm e não ficam em Salvador. Elas vão, é verdade, Salvador tem algo de diferente de todo
o litoral nordestino, porque ela tem uma riqueza cultural de patrimônio arquitetônico que só São Luís chega perto, mas não tem tamanho e a dimensão do patrimônio cultural e arquitetônico de Salvador. Tem a nossa cultura, a nossa negritude, que nos diferencia de tudo, não é? Que nos diferencia de tudo, e por isso nós precisamos de uma cidade de oportunidades para a maioria de sua população negra. Se o Pelourinho existe hoje com a força que tem, não foi porque teve uma recuperação apenas da arquitetura do Pelourinho com investimento, que aquilo ali podia virar um museu, só isso, a céu aberto, onde as pessoas andassem numa cidade morta. Não, ele existe porque existiu a cantina da Lua, a resistência de Clarindo Silva, a completa destruição do centro histórico, e o Olodum, que ali se instalou, que ali criou as Terças da Bênção, que ali criou a resistência e foi liderando essa resistência que uniu diversas outras organizações. Foi pela luta do povo que aquilo se tornou esse grande ponto de visitação do nosso Estado e outros investimentos que foram feitos ao longo do tempo. Então, é preciso repensar mesmo que modelo de cidade nós queremos. Né? Eu não deixo de reconhecer obras importantes que foram feitas, equipamentos importantes para o turismo da cidade, mas, na essência, há uma destruição da identidade da Orla de Salvador, da economia dos pequenos em Salvador, porque não é. Quando se fala em economia, se pensa logo na economia, na instalação de equipamentos, de muita gente ganhando. Ganha dinheiro, mas quem precisa ganhar dinheiro na cidade são os mais pobres. São os negros dessa cidade que fazem fila no carnaval, ou mesmo fazem fila na internet para se inscreverem, para vender cerveja, água, sanduíche, e são pessoas pobres que vivem dessa economia do carnaval num trabalho quase escravo. E muitas mulheres idosas, vocês podem correr o carnaval e ver dezenas de mulheres idosas que estão ali vendendo cerveja, vendendo água na madrugada até 2, 3 horas da manhã, para ganhar um dinheirinho no carnaval. Então é preciso pensar na economia para a inclusão social das mulheres e dos negros da cidade de Salvador. É isso, deputada, muito obrigado pela presença aqui. Vai ter que voltar para falar de Salvador, falar de política e de história também. Muito obrigado, viu? De nada. E a gente volta na próxima semana. Eu que agradeço. Com mais uma edição do nosso Ao Vivo Pod. Segue aí o canal, curte, compartilha. Valeu, sou Breno Cunha, a gente volta semana que vem.